A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar a respeito dos sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que já estamos nos últimos tempos e Jesus falou a respeito sobre os princípios das dores. E o princípio das dores seria guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Nós vemos terremoto, tsunami e muitas coisas acontecendo. Tudo isso é os sinais dos últimos tempos, que é o princípio das dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Quando é que Jesus ele vai voltar? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, ok? Então não tem dia e nem hora marcado para que ninguém soubesse, ok? Mas nós vemos na palavra de Deus, tem que se cumprir. Assim como nos outros tempos haverá os sinais de escândalo. Então, escândalo na sociedade, escândalo nas igrejas, escândalo na política, ok? Escândalo na família. Então, tudo isso tem que acontecer. Mas o mais interessante é que a palavra de Deus está se cumprindo, assim como está escrito na palavra de Deus, ok? Tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Por quê? Porque a palavra de Deus foi Deus que falou e a palavra de Deus é a verdade, ok? Vamos analisar esse vídeo, depois eu trazer uma explicação a respeito desse assunto, o que essa mulher ela fala, ok? Atenção no que eu vou te dizer. Hoje eu me encontrei com um irmão e ele disse: irmã, Jesus está voltando. Aí eu disse: é mesmo? Jesus está voltando? Olhei para o céu e disse assim: olha, passei quase 20 anos dentro da igreja escutando essas lorotas no meu ouvido que Jesus está voltando. E desde criança que eu escuto que Jesus está voltando e até hoje ele não veio. Ele nem veio e ele nem vem da forma que vocês acham que ele vai vir. Todos os dias Jesus vem buscar os seus. Isso é lorota, isso é engano, isso é mentira que vocês pregam na igreja para prender as pessoas. E as pessoas ficam presas ali, sem poder fazer nada, achando que tudo é pecado, que era o que acontecia. Pronto, vamos analisar essa questão. Primeiro ela diz aqui que passou 20 anos na igreja, ok? Essa mulher passou 20 anos na igreja evangélica, ok? E agora ela está dizendo, se afastou da igreja, ok? E ela disse que saiu dos sistemas religiosos. Este é o problema. Quando uma pessoa usa essa palavra, eu saí do sistema religioso, tenha muito cuidado. Porque quando ele usa essa palavra, é justamente aonde essas pessoas que saem, ele vai atacar a igreja que ele fazia parte, ok? Quando ele usa essa palavra, eu saí do sistema religioso. Porque nós sabemos que muitas pessoas se afastam do evangelho, ok? Mas ele sabe que aonde ele estava era o melhor lugar. E futuramente ele se arrepende e volta novamente. Mas quando a pessoa sai da igreja e começa a dizer que saiu do sistema religioso, é um problema, ok? Porque aí vem a apostasia. E a apostasia é justamente negar a fé, ok? O que é que essa mulher está dizendo? Ela está dizendo que Jesus não vai voltar. E desde criança ela ouviu falar que Jesus ia voltar, muitos irmãos, pastores pregando que Jesus ia voltar, e até agora Jesus não voltou, ok? Então ela está dizendo que Jesus não vai voltar. Então a primeira coisa eu quero ler na Bíblia Sagrada, ok? 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 diz assim, ó, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria consciência, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre. Então ela dizendo, cadê a promessa de Jesus? Ela mesma afirmando
que desde criança ouviu falar que Jesus vinha, Jesus vai voltar, e Jesus ainda não veio. E ela disse que isso é uma mentira. Então é o que está se cumprindo na palavra de Deus. Quando eu digo assim que a palavra de Deus está se cumprindo, e nós vemos que nos últimos dias, guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, tudo isso é o princípio das dores, então é a palavra de Deus se cumprindo. Escândalo, esfriamento espiritual, mas também está se cumprindo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Sabendo que primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, escarnecendo da palavra. Então, aquelas pessoas que pregavam o evangelho, dizendo que Jesus vai voltar, e agora está pregando, dizendo que é uma mentira, então quer dizer que Jesus mentiu, ok? Porque nós vemos na palavra de Deus, quem fez a promessa de voltar foi o próprio Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 1 e diante. Não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, aonde? Na cruz. Jesus preparou um lugar para o homem ter o direito à salvação. Mas ele disse, eu vou preparar lugar e virei outra vez. Então, que ele foi para a casa do pai, e ele disse que virei outra vez. E levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Jesus prometeu que ele vai levar a sua igreja para o céu, ok? Para a casa do Pai. Paulo fala, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com a larina, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor onde? Nos ares, ok? Então, a Bíblia fala que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Quando é que Jesus vai voltar? Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Não importa o tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz, tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo. E nós vemos aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz assim, mas amado, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele alongando para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender. Mas o dia do Senhor virá, entendeu? Então, o Senhor não retarda a sua promessa. Quando eu aceitei Jesus, hoje, tenho 26 anos de cristão, e 26 anos que eu creio que Jesus vai voltar, prego que Jesus vai voltar. 26 anos depois, eu ainda continuo pregando que Jesus vai voltar. Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus pertence a Deus. Quando é que Jesus vai voltar? Nós não sabemos, mas nós devemos, nosso dever, como a igreja do Senhor, devemos pregar que Ele vai voltar. Porém, o dia e a hora ninguém sabe. E quando a palavra de Deus nos diz aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, o 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa. Então, assim como esta mulher, dizendo que Jesus não vai voltar. Infelizmente, é apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias alguns se apostarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores. Certamente ele ouviu alguém falar, ou algum estudo, alguma coisa, que Jesus não vai voltar. E hoje ela está ensinando que isto é uma mentira. Quer dizer que Jesus mentiu, ok? Então este é um problema. Mas é o cumprimento da palavra de Deus. Que Jesus falou, o que está escrito está se cumprindo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, nos últimos dias virão escarnecedores. Isso é um tipo de escarnecedores, dizendo, cadê a promessa de Jesus? Jesus não vai voltar, entendeu? Está chamando Jesus de mentiroso. Mas uma coisa é certa, ele vai voltar. Se você crer, Jesus vem. E se não crer, Jesus ele vem. Se você aceitar, Jesus ele vem. E se não aceitar, ele vem do mesmo jeito. Agora o dia e a hora pertence a ele. Mas que a gente esteja em vigilância. Mateus capítulo 24, 42, Jesus diz assim, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, que há de vir o vosso Senhor. Ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Nós estamos aguardando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.